Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que nós voltamos aqui hoje para mais um estudo nessa manhã linda de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre duas virtudes essenciais, principalmente agora nesse momento de crise, esse momento tão atípico em que estamos vivendo, de incertezas, de insegurança, muitas dores, muito sofrimento, que é a resignação e a resiliência. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que esse estudo contribua muito para você ter mais forças para enfrentar esse momento de dificuldade em que estamos vivendo. Bom dia, Terezinha, seja muito bem-vinda. E eu peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, um lugar tranquilo, onde possa se concentrar, viver aqui esse momento presente, absorvendo o máximo do conteúdo que nós falaremos aqui hoje. Respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Quantas vezes forem necessárias para aquietar o seu coração, a sua mente, agradecendo por mais esse momento de aprendizado, de oração, de conexão com Deus, com os espíritos superiores. Bom dia, Bruno, bom dia, Lidiane. E entre nesse momento, para esse clima de oração, reflexão, agradecemos por mais uma noite de sono restaurador, agradecemos por tudo que nos é oferecido pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, por estarmos com saúde, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, numa só conexão, numa só vibração de energia, nessa energia positiva, agradecendo por todas as oportunidades que nos são ofertadas pelo nosso trabalho. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai entrando no seu corpo. Imagine esse raio de luz, que ele tem uma cor, que seja rosa, que seja azul. E esse raio vai entrando no seu corpo e vai se irradiando por toda a sua casa. Imagine ele envolvendo o seu lar. Essa energia boa de tranquilidade, de paz, vai entrando no seu coração. Vai acalmando a sua mente, que já acorda muitas vezes atribulada. E essa luz, imagine, envolvendo o seu trabalho e que ela acompanhe todos os passos que você der durante esse dia, durante essa semana. E que ela se irradie e alcance todas as pessoas que você encontrar na rua, no trabalho. Respire fundo mais uma vez, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, na mesma conexão, no mesmo sentimento. Muito obrigada mais uma vez, sejam muito bem-vindos a vocês que chegaram. Bom dia, Cidinha, bom dia, Nádia, bom dia, Maria de Lourdes. Hoje nós vamos falar sobre duas virtudes essenciais, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Esse momento de pandemia, de incerteza, de insegurança, de frustração, de incerteza, bom dia, Ivaneide, que são as virtudes da resignação e da resiliência. Porque Jesus nos convida à perfeição. E para sermos perfeitos, como Jesus nos convida, nos chama, nos conclama, nós precisamos adquirir virtudes. E virtude são as qualidades que nós temos, que nós devemos buscar ter, devemos cultivar as que já temos e devemos buscar outras com a nossa reforma íntima, com o autoconhecimento, detectando em nós o que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado. E essas virtudes são essenciais. Além, claro, da generosidade, da caridade, da benevolência, da tolerância, da paciência, tudo isso é essencial.
Mas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, surgem duas palavras essenciais que muitas vezes você vai se perguntar, mas o que é isso, resignação? Será que isso realmente é importante? Uma palavra difícil, e viver resignado é muito difícil. Mas eu falo que é um progresso, porque a resignação é sofrer sem queixas. É aceitar com submissão os sofrimentos da vida como algo que é inerente à nossa condição de espíritos imperfeitos. Porque é natural, é normal, todo ser humano tem problemas, passa por problemas, por dificuldades, por dores. E a resignação nos ensina não ficar perguntando por quê? Por que eu? Por que esse problema está acontecendo comigo? Por que? Muitas vezes a gente fala, né? Por que isso está acontecendo justo comigo? E a resignação nos ensina a não ficar se perguntando o porquê, mas sim se perguntar para quê? Qual o propósito dessa aflição? Qual a lição que eu posso extrair desse momento de dificuldade? Porque nós passamos por dissabores, por aflições em todos os campos da vida. Nos relacionamentos, no campo profissional, saúde. Às vezes, de repente, a gente está saudável e vem uma doença que nos baqueia mesmo, nos derruba, nos tira a força. Então, a resignação, ela vem nos ensinar a enfrentar esses problemas. A se perguntar, muitas vezes, o que esse emprego tem a me ensinar? Esse desemprego tem a me ensinar? Será que eu preciso ser mais tolerante, mais obediente, agir com subordinação, fazer cursos, me aperfeiçoar? Cada situação que nós vivemos pode ser extraída uma lição. Num divórcio, por exemplo, nós devemos nos perguntar: o que esse divórcio tem para me ensinar? Será que eu preciso ceder um pouco mais? Será que eu preciso ser mais tolerante? Cuidar mais do outro? Ou será que é justamente o inverso? Será que eu preciso mais cuidar de mim, ao invés de me anular? Então, são várias reflexões numa mesma situação em que pode ser feita. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Uma situação de doença, por exemplo. O que essa doença tem para me ensinar? Será que ela veio para me mostrar que eu não sou invencível? Que eu não sou autossuficiente? Que eu preciso das outras pessoas? Que eu preciso ser menos arrogante, menos egoísta? Que eu preciso cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação, fazer uma atividade física? Muitas vezes uma doença vem para aproximar as pessoas. Quantas vezes nós vimos filhos se aproximarem em virtude de uma doença dos pais? Ou filhos se aproximarem dos pais em virtude dessa doença? Dar valor àquela pessoa. Então, todas as dificuldades têm algo a nos ensinar. Nada acontece por acaso. E muitas vezes nós nos vitimizamos. E não existem vítimas nesse mundo. Não existe injustiça. Deus é bom, Deus é misericordioso e é justo. Nós passamos pelo que devemos passar. Nos dói exatamente no local onde deve doer. Nada é por acaso. E muitas vezes as nossas dores são ocasionadas por nossas atitudes, por nosso caráter, por nosso egoísmo, pelo modo de enfrentar a vida, pelo modo de agir. Então, não ficar se vitimizando, achando que a culpa é do outro. Tantas vezes nós colocamos a culpa dos nossos problemas no outro. Nós colocamos um fardo muito pesado nas costas do outro, achando que o nosso problema acontece em virtude da outra pessoa, do seu chefe,
do colega de trabalho, da família, do marido. Quantas vezes a gente acha que a nossa infelicidade é por causa da outra pessoa, é por causa do marido, é por causa da esposa, é por causa dos pais? Então nós devemos parar de nos vitimizar, parar de colocar a culpa nos outros e refletir através da aquisição dessa virtude, da resignação, o que é preciso mudar. O que esse acontecimento, esse sofrimento, essa dor veio para me explicar? Qual a lição que eu posso tirar desse acontecimento na minha vida? E essa conscientização é o primeiro passo. E o segundo passo é a ação. Porque não adianta eu só perceber, me conscientizar de que isso é realmente necessário, mas me conscientizar de que eu preciso agir para que eu possa agir. Bom dia, Silvia, seja muito bem-vinda. E como que eu posso agir para adquirir essa virtude da resiliência, da resignação? Porque, como eu disse, a gente não muda do dia para a noite. Para isso são necessárias várias encarnações, é um progresso, é um processo que é lento, que é gradual. Cada dia a gente vai melhorando. Com as nossas atitudes nós vamos melhorando. Agir com paciência. Quantas vezes nós somos tão impacientes em casa, com os filhos, com a família, nós fazemos de uma situação um grande problema? E ficar mais obedientes, entender que aquilo que nós estamos passando naquele momento é necessário para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. E a segunda virtude que eu quero falar hoje é sobre a resiliência, que está intimamente ligada à resignação, que é a capacidade de dar a volta por cima, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. É a capacidade de parar, de organizar, de avaliar e retomar o caminho, com a percepção de dor não como fonte de sofrimento, mas como fonte de crescimento. Entender que a dor é necessária para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Está comprovado cientificamente que quando nós agimos com resignação e resiliência, até a cura de uma doença vem mais rápido. Isso é comprovado cientificamente, não é eu que estou falando, é a ciência. Quando a pessoa enfrenta os problemas com otimismo, com fé, com esperança, com perseverança, esse fardo se torna mais leve. E essa doença tem maior chance de cura, porque o nosso cérebro comanda o nosso corpo. E se nós damos sinal negativo, de negatividade, de desespero, de aflição, o nosso corpo sente, o nosso corpo adoece fisicamente. Então, isso mostra a importância do pensamento positivo, de agir com resignação, tirando lições, vendo o lado positivo de cada situação, de cada problema que nos é ofertado por Deus. Muitas vezes esse problema vem para nos ensinar algo que nós não conseguimos enxergar no momento sereno, no momento de tranquilidade. Porque até a felicidade, se ela fosse um estado contínuo, a gente não a perceberia. Até o ar, a gente precisa sentir falta de ar para a gente dar valor na respiração. Então, nada na vida é contínuo. Parece um contrassenso, mas a gente precisa ter momentos tristes para dar valor aos momentos alegres. A gente precisa da doença para dar valor à saúde. Muitas vezes a gente precisa perder algo ou alguém para dar valor àquela pessoa, infelizmente. Mas então, essas virtudes nos ensinam a não precisar desses momentos tão difíceis
ou nos ensina também a enfrentar esses problemas com maior serenidade, com maior tranquilidade. E eu não sei se você já ouviu falar daquela ave fênix, esse pássaro lendário da mitologia grega que tinha o poder de renascer das cinzas. E tem muito a ver essa ave mitológica com essas duas virtudes, a resignação e a resiliência. Porque muitas vezes nós precisamos renascer das cinzas. Quantas vezes na nossa vida isso acontece? Quantas vezes você tem tantos desafios, tantos problemas que você pensa, eu não vou aguentar? Fala aqui, você já passou por uma situação dessa? Quantas vezes você já pensou, eu não vou aguentar? Eu não vou aguentar essa dor física, eu não vou aguentar essa doença, eu não vou aguentar esse problema que parece insolúvel, que parece sem solução. Então são muitas frustrações, são muitos problemas que nós temos que enfrentar. Quem dera se a vida fosse feita só de momentos bons. Mas também eu acho que nem seria bom, porque como eu disse, parece um contrassenso, mas a gente não daria valor à família, à saúde, às coisas que nos rodeiam, às coisas simples que nos rodeiam. Então, nessa situação é que surge essa árvore mitológica grega que é a fênix, que ela tinha o poder de renascer, de ressurgir das cinzas. E ela nos inspira a ter forças para enfrentar esses problemas que surgem com certeza em vários momentos da nossa vida e que nos dão força para enfrentar essas dificuldades e nos dão esse discernimento para parar, para avaliar e para retomar o caminho com a certeza de que tudo passa. Como dizia Chico Xavier, tudo passa, nada é permanente. Por maior que seja o buraco que você se enfiou, você vai sair dele. Por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, a dor que você está sentindo, você vai superar. Mas para superar, é preciso ter otimismo, é preciso ter resignação, é preciso ter resiliência. Jesus já nos dizia, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. E nós vivemos uma sociedade, um momento de tanta ansiedade, que esse versículo, se eu não me engano, do Evangelho de São Mateus, ele é perfeito. E Jesus já nos orientava dessa forma, para não nos preocuparmos por antecipação, não sofrermos por antecipação. Muitas vezes nós ficamos sofrendo por algo que nunca vai acontecer, que não vai acontecer. Muitas vezes nós aumentamos um problema que não tem aquela magnitude. Então, essas virtudes são essenciais. E tem um livrinho que me ajudou muito, que eu li lá na minha adolescência, eu não sei se vocês conhecem, chama Poliana. Ele é lindo e eu nunca me esqueci da Poliana. E sempre num momento de dificuldade, eu lembro dela, porque ela era uma adolescente que passou por diversas dificuldades, ficou órfã de pai, de mãe, foi morar com uma tia muito má. E ela sempre extraiu lições de cada momento de dificuldade em que ela passou. E ela, apesar de ser um livro que dá para ler em todas as idades, tem a Poliana menina, tem a Poliana moça, ele nos traz diversos ensinamentos de otimismo, de fé, de esperança. Claro que é um pouco exagerado, mas tem sempre algo a nos ensinar. A enfrentar a vida com mais leveza, com menos ansiedade. Sabemos que as frustrações, que as dores são inerentes à nossa condição de ser humano, imperfeitos, e que são necessárias
essas dores, essas frustrações são necessárias à nossa evolução, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos melhorar. Então hoje nós vimos a importância das virtudes, principalmente dessas duas virtudes, da resiliência e da resignação. E como eu disse, Jesus nos chama à perfeição. Lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Jesus nos chama à perfeição. E para que nós possamos atingir essa perfeição, nós precisamos parar de nos colocar numa posição de vítima, parar de colocar a culpa dos nossos problemas nas outras pessoas e começar a nos conscientizarmos de que precisamos melhorar, de que precisamos mudar o nosso comportamento, parar tanto de se lamentar por tudo, por todas as coisas que nos acontecem, olhar ao nosso redor, porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que o nosso problema é muito pequeno diante dos problemas enfrentados pelas outras pessoas. E com a certeza sempre de que esse caminho é lento, é gradual, é progressivo, mas que tem que ser dado um passo a cada dia, como se fosse uma escada em que nós vamos subindo degrau a degrau até atingir a perfeição. Mas essa evolução, ela deve ser constante. E eu te pergunto, como que você tem reagido aos seus problemas? Você tem superdimensionado os seus problemas? Você tem se lamentado em demasia? Você tem se martirizado demais? Ou os problemas enfrentados por você têm servido para te tornar uma pessoa melhor? Você tem buscado fazer esse exercício de tirar lições de cada problema, de cada dificuldade que você enfrenta nesse momento? Se não, se você não tem ainda, você não teve ainda essa consciência de tirar lições de cada momento, daquela doença, daquele desemprego, daquele divórcio, dessa dificuldade às vezes que a gente tem de relacionamento com as pessoas mais próximas. Se você ainda não teve essa consciência de tirar essa lição, o que você pode fazer a partir de agora para mudar o seu comportamento? O que você vai fazer a partir de hoje para mudar o seu comportamento? Eu deixo aqui essa reflexão com você, para que você reflita, pense, quais os momentos que você tem enfrentado de dificuldade, o que você tem que melhorar. Porque muitas vezes é muito difícil reconhecer os nossos defeitos, é muito fácil apontar o dedo para o outro. Ah, ele tem que melhorar isso, ele tem que ser mais paciente, ele tem que ser mais tolerante comigo, ele tem que me ajudar mais. Mas muitas vezes o problema está em nós, nas nossas atitudes. Então, eu convido você a refletir, a olhar para dentro, a analisar o que precisa ser modificado em você, não no outro. Porque a mudança do mundo começa em nós. A gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a nós mesmos. Então, nesse momento de reflexão, de tantos aprendizados com essas duas virtudes, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos forças e sabedoria para saber lidar com todos os problemas, com todas as dificuldades que porventura surgirem, nos dando força, nos dando resignação, nos dando resiliência, nos dando força para enfrentar essas dificuldades e a capacidade de dar a volta por cima, sabendo tirar lição de cada problema enfrentado. Respire fundo mais uma vez e coloque a sua vida nas mãos de Deus. Confie no Senhor e mude de atitude, que Ele proverá.
Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham uma semana muito produtiva, de muita paz e tranquilidade. Que assim seja.